ouvi o trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui, agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Deus abençoe-nos. Nós vamos ler Hebreus 11, versículo 4. Hebreus 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Grande Pai, nós dependemos de Ti para mais uma vez sermos alimentados com a palavra da vida, a palavra que o Senhor já predestinou antes da fundação do mundo, para que andássemos nela, vivêssemos nesta fé. Opera em nós, pois estamos certos que a sua mão está estendida para este fim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar-nos. Vamos pensar um pouquinho hoje. Ele falhou em ter a revelação. Talvez a pessoa, ela não falha em orar, em estudar, ela não falha em estar na igreja, servindo a Deus, mas falha no principal. Então nós vamos ver quem falha, como falhou esse tipo de gente sem revelação. 118 da união invisível da noiva de Cristo. O irmão Brana disse assim: nem pode você produzir os filhos de Deus de sua palavra a este grupo denominacional ilegítimo. Não podes fazê-lo. Em tua incubadeira não podem produzir um filho. Palavra de Deus. Estou falando da igreja, porém ainda reclama ser muito religioso. É o difícil das pessoas, talvez, conceber esta palavra, é porque os dois caminham muito próximo. Que se possível fora, diz o Senhor Jesus, enganaria até os escolhidos. Ele caminha muito próximo. Você vê a oferta de Caim e de Abel. Os dois fez um sacrifício, mas a diferença estava na oferta que ele estava fazendo. Abel ofereceu o cordeiro, enquanto que Caim ofereceu o fruto do campo. Então a diferença está na oferta. A pessoa, ela não consegue fazer a oferta certa no tempo certo. Então nós hoje temos que fazer a nossa oferta a Deus. E não é dinheiro, é a vida. Não é dinheiro, é a fé. É não falharmos na revelação
que está manifesta no tempo que nós vivemos. As pessoas não conseguem ver esta luz. Se você consegue, dê graças a Deus por isso. Agora, você terá pessoas que caminharão com você muito tempo, assim como Abel teve, Caim caminhando ao lado dele. Um espírito muito religioso. Então, a pessoa é muito religiosa, ela não tem o principal, revelação. Abel, por fé, que é revelação, ofereceu a Deus maior sacrifício. Então, se a pessoa não tem esta fé, que é a revelação, ela não pode oferecer o verdadeiro culto, o verdadeiro sacrifício a Deus. O que adiantaria hoje oferecermos um sacrifício da lei? Hoje. Já passou esse tempo, certo? O que adiantaria nós oferecermos um sacrifício da graça? Já passou. 7 eras da igreja, nem sabíamos disto, que a 7ª e última era da igreja, ali terminava a era da graça, conforme Apocalipse 10:6, que diz o tempo acabou. Era exatamente o período da graça. E nós não sabíamos disso. E não sabendo, você falha, você quer apresentar a Deus um sacrifício da graça. E Deus agora já está manifestando a revelação que Ele não podia dar no tempo da graça. Vamos pensar assim, Ele deu para nós a graça, o que Ele não podia dar no tempo da lei. Aí Ele vem agora e dá a revelação, porque a revelação é Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele diz que somente seria revelado ao toque da trombeta do 7º anjo. Então, ele não poderia revelar os selos dentro da era da graça. É isto que as pessoas não veem. Ele veio exatamente depois que terminou a era da graça. Foi aí que o Cordeiro veio manifestando como leão. Apocalipse 10, verso 1 em diante. Já é a vinda dele como filho do homem. E onde está o olho da pessoa para enxergar isto e dizer, eu vejo esse cumprimento, eu vejo Deus trabalhando neste tempo. Porque você pode ver Deus trabalhando durante 7 eras da igreja, mas quando Ele muda de sacrifício e você não tem como apresentar aquele sacrifício, porque você não tem aquela oferta, aquele sacrifício para apresentar. Caim não tinha. Não importa o quanto ele amasse a Deus, o quanto ele cultuasse a Deus, o quanto ele fosse sincero, ofertante, dizimista, não importava. Ele não tinha esta oferta para apresentar a Deus. Enquanto que você vai encontrar que Abel tinha esta oferta. E como ele alcançou? É porque ele era melhor que Caim? Não, por revelação. É a fé. Nascer até da própria mãe. Foi gerado ali, na própria mãe. Mas um teve o sacrifício natural e o outro teve o sacrifício por revelação. O que a gente sempre tem que ter a mente limpa é que no tempo de apresentarmos um sacrifício a Deus, o nosso culto racional, que nós apresentamos agora diário ao nosso Deus, nós apresentamos Ele como está a revelação. Não é como apresentávamos antes,
Porque Cristo agora mudou de cordeiro para leão, para revelar os selos. Antes que ele seja o leão da tribo de Judá, ele vem e manifesta como leão para a igreja. Antes que ele seja rei no milênio, ele é rei nosso aqui na terra. Esse é o espaço de tempo que o irmão Brana pregou, mostrando ele é nosso rei, rei dos santos. Ele é rei dos separados. Agora, adiantaria sermos separados se não tivéssemos revelação? Sermos separados se não tivéssemos fé? Fé é revelação. É como você hoje sabe, tão simples. O que é Pai, Filho e Espírito Santo? Senhor Jesus Cristo. Mas o pentecostal não sabe. Os demais não sabem. Eles não têm esta revelação, esta fé. O que é Pai, Filho e Espírito Santo? O que é a voz do sétimo anjo? Eles não têm, não sabem o que é a voz de um profeta para o tempo final, na sétima e última era da igreja, que teria uma voz que revelaria os mistérios que durante todas as eras, vamos falar das eras, porque você pode falar de todos os mistérios desde o Gênesis. Só podia ser revelado agora nos dias da voz do sétimo anjo. Por quê? Agora você tem um sacrifício perfeito. Irmão Brana apresentou o sacrifício na primeira e segunda etapa. Ele teve sucesso naquela primeira etapa, na segunda etapa, mas quando ele transmitiu a revelação na terceira etapa, aquele povo o abandonou. Eles não puderam ver que aquela era a oferta daquele tempo, era a oblação daquele dia, era o sacrifício. Não adianta eu fazer um sacrifício para Deus hoje como os pentecostais. Você pode ver que qualquer um de nós teria até vontade de pular, de gritar, mas sem conhecer essas coisas, não adianta nada. E conhecendo estas coisas, você então cumprirá a Escritura como um eleito hoje revelado deve cumprir, não como um pentecostal. Pois nós não temos no nosso meio os grandes puladores, glorificadores, não temos. Porque agora a palavra está arraigada, é revelada. Eles, não tendo a revelação, trabalham como a cura divina e aquele discernimento, eles trabalham como criança. E Deus disse para o irmão Brana: você não pode ensinar estas coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Então, é um espaço de tempo, meus irmãos, que não somos melhores, temos a revelação. Que revelação? A revelação que o Cordeiro tornou leão. Temos a revelação que a era terminou. Temos a revelação que Deus tem novo nome. Temos uma revelação principal que o sétimo anjo estava na terra no tempo da sua vinda. 45, 41, 45 da brecha, o sétimo anjo estava na terra. Estou falando agora estava, porque no tempo do irmão Brana ele diz está. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Então o que adiantava oferecer um sacrifício pentecostal, que era o último sacrifício que eles tiveram para oferecer. E foi júbilo. Pentecoste é alegria, Pentecoste é pulos, é gritos, é bater palmas. Isso é Pentecoste. É aquele gozo que a pessoa sente natural. Estou falando de um pentecostal natural.
Mas o irmão Branham vem mostrar para nós que pentecostal ou Pentecoste não é uma emoção, não é uma sensação hoje, é uma revelação. Você alcançou a revelação que não podemos alcançar durante 7 eras da igreja. Se não tivéssemos o irmão Branham, não teríamos esta revelação. As pessoas ainda deixam do irmão Branham. Eles vão voltar ao pentecostalismo e eles perdem a revelação. Eles não têm o sacrifício para apresentar. Você pode apresentar o sacrifício da primeira etapa, da segunda etapa, mas você falha em apresentar a terceira etapa, que é a revelação. Foi o que faltou em Caim. Se você acompanhar a Bíblia, foi o que faltou em Balaão. Balaão ofereceu até 7 altares, apontando para a vinda do Messias. Contudo, ele falhou na revelação. Ele foi usado para poder misturar os filhos de Deus com as filhas dos homens, trazer um casamento misto, para trazer filhos mistos, que não eram verdadeiros filhos de Deus. Aí Deus matou aqueles 23 mil homens naquele dia. Porque Balaão era um profeta, mas ele não tinha a revelação que Moisés tinha. Você vê, Judas participou do ministério com Jesus Cristo, foi contado, a própria Bíblia diz, ele foi contado entre nós. Judas foi contado entre os discípulos, mas faltou ele ter a revelação. Aquele homem que ele estava beijando, entregando para o sacerdote, aquele homem que ele estava traindo, faltou revelação. Quem é esse homem? Lhe faltou revelação. Se ele tivesse revelação, mas a gente para um pouquinho, ele não podia ter revelação. Ele era um Judas. Se Caim tivesse, mas não podia ter. Ele era um Caim. Ele era um filho da serpente. Ele não podia ter. O Judas não podia ter. É um filho da serpente. Você vai Balaão também lá atrás. E que vem desta descendência da serpente. E aí você vai notar, todos quantos falham em ter a revelação. Você vê que aqueles 3 homens, Coré, Datã e Abirão, eles tiveram tudo igual aos outros. Ouviram a mesma mensagem. Participavam do mesmo culto. Com Moisés sendo pregador, sendo profeta. Mas o que aconteceu com esses 3 indivíduos? Faltou ter revelação de que Moisés era o Cristo do dia. Faltou ter revelação de que Deus não trata com grupos. Enquanto esses 3, em Números 16, você vai ver ele apoiando a igreja, dando força para a igreja, para que a igreja pudesse ficar ao lado deles. Porque Moisés estava dominando sozinho. E eles disseram, todo o povo é santo. Enquanto que Deus estava mostrando quem ele havia escolhido para aquele fim. Mas Coré, Datã, Abirão não puderam ver. Não adianta a gente querer que certas pessoas vejam. Caminharam com Moisés. Sentiram bem. Tomaram a água da rocha. Comeram maná que caiu do céu. Igual aos outros. Na hora da carne, comeram carne até sair pelos narizes, diz a Bíblia. Eles participaram igual, mas eles, esses 3, com
suas congregações, com suas famílias, que uma hora dessa, ser mulher de Coré é ser perdida. Ser filho de Abirão é ser perdido. Ser um parente deles, um parente de Datã, era ser perdido. Aqueles que estavam juntos, ao mesmo tempo adorando a Deus, agora eles revoltaram contra Moisés. E ali eles provaram de quem eles eram filhos. Eles provaram a descendência de onde eles vieram. Provaram que eles tinham vindo de Caim. Para fazer o que fizeram, porque faltou o principal. Eles, aqueles três, ter a revelação e preservar esposas, filhos, parentes, que estavam com eles na tenda. E ser uma esposa de um deles é ser perdida. Ser filho deles, eu não estou dizendo hoje no natural, vocês vão me entender, não é no natural, mas quando as pessoas, elas partem para aquele lado, daquela fé do Datã, fé do Coré, fé do Abirão, que é uma fé sem revelação. Eles dizem, eu tenho fé, mas não é a fé verdadeira. Eles dizem, eu tenho a revelação, mas não é a verdadeira. E ali estava a verdadeira revelação, a verdadeira fé. E aqueles homens falharam. E por eles falhar, meus irmãos, todos pagaram o preço. Todos que estavam junto com eles, na congregação deles, Deus fez a terra abrir a boca e engoliu eles vivos, matou todos eles, não somente Coré, Datã e Abirão, todas as suas congregações, afundam junto, porque se o pregador não tem revelação, o povo também não tem revelação. Se aquele pregador tem fé, o povo terá fé verdadeira, revelação verdadeira. Você vê que o povo pentecostal hoje não sabe nem o nome do Pai ainda. O povo da mensagem não sabe nem que o Cordeiro tinha que sair do trono para revelar os selos. Eles não sabem nem disso, nem dos pormenores. Eles não sabem que a revelação do novo nome viria exatamente dentro dos 7 trovões, e os 7 trovões seriam revelados dentro dos 7 selos. Perguntas e respostas 4:78. Quer dizer, falta o principal. Falta. Eles falhou em ter a revelação. Caim falhou em ter a revelação. Aí você não tem na Bíblia. Pela fé, Caim ofereceu sacrifício. Não. Você tem aqui, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Já mostrou a divisão ali mesmo, que um, por fé, apresentou um sacrifício e o próprio irmão, o Caim, estava sendo rejeitado o seu sacrifício. Pelo que alcançou o testemunho, Abel alcançou testemunho de que era justo. Se não tem revelação, não pode alcançar o testemunho que é justo. Você mata o inocente sem revelação. Você mata o justo. Foi isso que Caim fez. Matou o inocente Abel, matou o justo Abel. E todos os que mataram no Velho Testamento e no Novo Testamento é da mesma semente. Eles oferecem um culto a Deus, mas Deus não está aceitando aquele culto. Você pensa que Deus vai aceitar o seu culto trinitário?
Eles fazem um culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não sabem nem o nome do Pai. Se eles soubessem, fosse na Bíblia e tivesse revelação, que há um nome só. 3 ofícios de um nome só. Em nome, a palavra nome é dita uma vez só, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mostrando que é uma única pessoa que tem exatamente 3 ofícios, não 3 nomes, porque está escrito em nome. Mateus 28, 19. Ensinar as nações batizando-os em nome, não em nomes, como se fosse um Pai, outro Filho e outro Espírito Santo. No pentecostal, nesse dia, ele é um Caim. Ele não pode oferecer o verdadeiro culto de revelação, como Abel ofereceu, como Israel ofereceu um culto. Não terás outros deuses diante de mim. Um Deus Filho à parte. A Bíblia diz, não terás, e eles colocam ali, e faz o seu meio de adoração, como Caim fez. Aí eles matam o justo, eles apedrejam o justo. Foi o que Caim fez com o seu irmão, mas Deus viu que ali na frente aquela semente estava aumentando. E dentro do grupo ministerial de Levi, dentro daquele grupo, esses irmãos que tinham poder para pregar, um sacerdote, poder de convencimento, convencer o povo que eles tinham a verdade. Por quê? Moisés é só. Aí podia dizer, nós aqui, ó, Coré, Datã e Abirão, estamos com a congregação, apoiando a congregação. Mas a congregação de Moisés não creu naquilo. Simplesmente quem creu naquilo foi a congregação de Coré, de Datã, de Abirão. Irmãos, e aí a gente vai caminhando para chegar na terra prometida. A gente pensa, olha, essa raça já morreu no deserto, não vai dar trabalho mais. Graças a Deus. Vamos em frente. Agora nós vamos chegar em Canaã. E Deus deu um novo líder para Israel, Josué, para falar o que Moisés falou, para fazer o que Moisés fez, andar no caminho que Moisés andou. Aquilo ali estava tão claro. Deus operou através dele. Arruma os homens, põe a arca nos ombros, para poder atravessar o Rio Jordão. Lá atrás foi Moisés cruzando o Mar Vermelho, mostrando o batismo, que foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar de São Paulo. E agora, Josué cruza o Rio Jordão. Aquela raça ficou para trás. Moisés já tinha morrido, porque ele não podia entrar, porque glorificou a si mesmo. Então Deus diz, você não vai entrar, com seus olhos você vai ver a terra. Sobe aqui no Monte Nebo. Subiu lá em cima do monte, olha para lá. Com seus olhos você verá, mas os seus pés lá não pisará. Pensa bem, um homem como Moisés, mas não pôde pisar lá. E Josué foi, Caleb foi. Eles pisaram. Mas a gente vê o trabalho de Deus trazendo uma mensagem revelada e eles falham em ter aquela revelação. Eles querem apresentar uma revelação. E é onde Deus faz com que a terra abra a boca e os engula todinho.
Mas quando cruza o Jordão, a gente pensa, acabou, porque cruzar o Jordão significa fazer morrer a si mesmo. É depois que você não é dominado mais pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, mas é dominado pela revelação, pela palavra. E diz, agora vai bem, atravessa o Jordão. Ali na frente, não aparece outra vez um homem, o Acã, para poder trazer maldição para Israel, que não podia tomar nada da cidade de Jericó. E ele ainda tomou escondido uma cunha de ouro e uma capa babilônica e levou e escondeu dentro da sua tenda. O problema é assim, aí a mulher dele também ficava perdida, os filhos perdidos, porque a coisa estava escondida dentro da tenda, dentro da tenda do Acã. E quando Josué orou a Deus, tem hora que você vai orar a Deus, e Deus fala, não posso te ouvir, porque tem anátema, maldição no vosso meio. Tem maldição no seu lar. Eu não posso te ouvir. Você se torna um maldito no seu serviço. Eu não posso te ouvir. Quero o anátema. Aí Josué passou a procurar entre aqueles milhões de Israel para descobrir onde estava o pecado, onde estava a maldição, onde estava o anátema. E até que ele encontrou que estava na tenda de Acã. Agora, apedreja Acã e a família toda. A família morre. Meus irmãos, por isso que tem que guardar bem. Né? As pessoas ou vivem com o pastor ou morrem com o pastor. Porque esta é uma realidade da Bíblia. É uma realidade. Aquele que é falso, ele terá os seus falsos para o seguir. Então, terão que morrer com ele. Aquele que é verdadeiro, terão os seus verdadeiros para o seguir e viverão com ele. Mas você não pode encontrar isto no Coré, Datã e Abirão. Não tinha nada de bom para você seguir. Senão eles queriam nome, fama, queriam governar. Diz, não pode só Moisés governar, eles queriam governar também. E por isso eles morreram, porque queriam governar quando Deus não os fez para governar. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos conceda graça para este fim, para apresentarmos a verdadeira oferta a Deus. Mas, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Você vê o povo da mensagem vai apresentar os livros do irmão Brana. Os livros do irmão Brana. É a mesma coisa dos crentes vão apresentar a Bíblia. Mas não sabe nem o nome do Pai. Então o que adianta apresentar a Bíblia se não sabe o nome do Pai? O povo da mensagem vão apresentar os livros do irmão Brana, que é verdadeiro. A Bíblia é verdadeira. O que falta então nestes que não tem o seu culto, a sua oferta correta? Falta a revelação. O que falta ao povo da mensagem, que tem a mensagem do irmão Brana é perfeita, como a Bíblia é perfeita. Essa mensagem é correta. Você toma essa revelação, ela é correta. Mas eles não querem esta luz hoje. Por isso eles falham hoje. Ontem eles foram bem. Quem sabe até o ano 2000 foram bem. Felizes aqueles que morreram até o ano 2000 sem conhecer a terceira etapa. Feliz deles, que eles serão julgados pelo que eles conheceram. Mas nós somos diferentes. Nós conhecemos estas coisas. Nós conhecemos a terceira puxada, a revelação, como o irmão Brana diz, a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos 262, tradução da voz de Deus. Então agora nós já sabemos.
É aqui que vamos apresentar o verdadeiro sacrifício, a verdadeira adoração. Não é adoração ao Brana, ao homem, mas a revelação que este homem trouxe de Deus para nós. Deus sempre precisou de alguém, ele precisou de um Noé para matar o mundo afogado e salvar sua família. Deus precisou de Moisés para poder salvar o povo do Egito, destruir os que rejeitaram e ficaram mortos no deserto. Deus sempre precisa de um homem. Ele tomou Josué para poder colocar o povo dentro de Canaã. E assim vem vindo, Deus precisou de um homem para nos salvar, e nenhum homem podia nos salvar. Deus teve que se fazer carne. O Filho não é outro Deus, o Filho é Deus. Deus que se fez carne para nos salvar, porque ninguém podia nos salvar, nenhum homem pode salvar o outro. Mas Deus se fez homem. Deus vem da eternidade e vem morar conosco aqui, nesta imundície de terra, de pecado, sofre dores igual nós, é amaldiçoado pelos homens, como nós somos amaldiçoados pelos homens. Deus veio aqui e padeceu, porque não tinha ninguém para nos salvar. Não é filho de Maria que nos salvou, é o Filho de Deus. Como o povo precisa ter revelação, falta de revelação. Maria é uma mãe incubadora, por isso ele nunca a chamou de mãe. Ele diz: mulher, o que tenho contigo? Não era um desrespeito, é que Deus não tem mãe. Precisou apenas de um lugar para ser formado. E os genes que o formou e o óvulo era tudo de Deus, para poder trazer um homem que fosse acima da raça humana, que nascesse acima do sexo, para poder salvar os que estavam na parte baixa no sexo. Foi para isso que Deus veio. Ele veio no sobrenatural, gerado pelo Espírito Santo, para poder nos salvar, nós gerado pelo sexo. Ninguém poderia, nenhum homem pode salvar o outro. Nenhum de nós pode fazer coisa alguma um para o outro. Nascemos em pecado. Nenhum pode ajudar o outro na salvação. E a salvação é do Senhor, diz a Bíblia. Ele mesmo é quem veio para nos salvar. Ele não mandou um filho, ele veio. O povo é porque não entende a palavra. É o Pai que está em mim, é quem faz as obras. Ele diz: não sou eu, é o Pai que está em mim. Você foi salvo exatamente pelo Pai que estava naquele corpo, que é o Espírito Santo, é o Pai de Jesus, é o Espírito Santo. Quando o Espírito saiu dele no Calvário, ele morreu. Deus meu, por que me desamparaste? Falando aqui a uma pessoa distinta, não há o Espírito que saia dele. Percebendo o desamparo, era o Pai saindo dele, era a vida saindo dele. Agora as pessoas não têm essa luz para poder adorar a Deus, único e Salvador nosso. Eles não têm esta revelação. Então falham. Aqui está dizendo, ele falhou em ter a revelação. A união invisível da noiva, 118. Ele falhou, quem? Caim. Falhou. Coré, Datã e Abirão falharam por não ter a revelação. Balaão falhou por não ter a revelação. Judas falhou, ficou ao lado de Jesus. Comeu com ele, tomou a ceia. E o diabo teve que entrar nele. Pertinho de Jesus. Mas não tinha revelação.
Você pode estar perto de uma pessoa eleita e não ter a revelação que aquela pessoa é eleita. Mas um eleito não persegue outro eleito, é o que diz o profeta. Quem foi que perseguiu Abel? Foi o não eleito, foi o Caim. Quem perseguiu Moisés? Foi os não eleitos, Coré, Datã e Abirão e os demais. Quem foi contra Jesus? Judas, o não eleito. Ouviu, andou junto, comeu, dormiu, um perto do outro, mas não tinha revelação quem era aquela pessoa. É o que as pessoas andaram com o irmão Brana, mas não tinham revelação quem foi o irmão Brana. Deus em carne, operando, Deus homem, dessa feita, Deus no homem mesmo. Jesus é Deus acima do homem, porque ele veio por obra e graça do Espírito Santo. Agora Deus veio num profeta que nasceu aqui no mundo, nasceu através do sexo, através de seus próprios pais, pai bêbado, mas trouxe um filho que Deus tinha uma eleição de dizer para ele: nunca fumes, nem bebas, nem desonra o teu corpo, porque eu tenho um trabalho para ser feito através de você no futuro. E Deus cumpriu. Que Deus nos ajude a não falhar. Isso aí, não falhar nesta revelação. Não volte atrás. Não seja enganado pelo inimigo que diz que o novo nome é Jesus. A pessoa não está bem de cabeça. Você tem que saber que não estão bem de cabeça. Jesus é um nome de 2000 anos. Como que é novo? Não vai na ilusão que o novo nome é a palavra. Porque Jesus era a palavra, era o verbo, mas ele chamava Jesus. E nós temos aqui a palavra, mas como que ela chamou nesse dia? Não deixe eles te enganarem. Se você é um eleito, você não será enganado. Você alcançará esta luz, a luz da palavra, e não será enganado por esse povo que não tem a luz. Esses Caim, que não tem a luz para te dar. São boas pessoas? São Caim, filho de Eva. Boa pessoa. Certo? E ali você vai continuando. Podia falar mal de Judas. Irmão, Judas andou com Jesus, que nem os discípulos percebeu que Judas era o errado. Os discípulos andando com Jesus. Jesus falou: que você tem que fazer, faça logo. Os discípulos pensaram assim, diz a Bíblia, que Jesus tinha falado para ele: vai comprar víveres, alimento, que ele era o homem que tinha, ele era o tesoureiro, vai comprar alimento. Não, não era isso não. Tem que fazer, faça logo, que é me traia logo. Você tem que me trair, trai logo. Mas tem hora que tem que ficar alguns anos no ministério. Judas teve que ficar 3 anos no ministério de Jesus. Pregar, anunciar, expulsar demônios. Pai, te agradecemos por sua palavra no dia em que vivemos. Te damos graças, Senhor. Não queremos falhar na revelação. Essa revelação é verdadeira. Esse novo nome é verdadeiro. B-R-A-N-H-A-M. 7, o Senhor profeta diz, é o número de Deus. Nós estamos crendo, Pai, e sabendo que isto é real. Esta é a verdadeira fé, a verdadeira revelação. Esse é o sacrifício que nós apresentamos, como Abel apresentou. O sacrifício verdadeiro ao Senhor por fé.
Ajuda esta igreja, ajuda meus irmãos por toda parte, que eles tenham cada dia a luz do Evangelho em seus corações, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Alçoso e brilhante, a estrela d'alva já vai despontar. Espero Jesus e o raptado é pra revelação. É um nome dado pra ser raptado, é pra revelação. Amém, amém. Bom, oração para Francislene, que internou hoje em Ribeirão Preto, mas nós cremos na vitória, que já está curada. Amém. Irmão Ronilson pede oração para sua neta Luana, que está muito estressada e agitada. E oração para William Malaquias. Grande Criador, coloco estas vidas em sua presença. O Senhor continue dando a saúde, o restabelecimento à irmã Francislene, mesmo se for preciso passar por esta operação, que o Senhor esteja ali para dar-lhe sucesso e a vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe também a Luana, que ela tenha a saúde e saia todo o mal que venha estressá-la, pelo poder de Deus, e ela seja abençoada, curada pelo seu poder. Abençoe também o William Malaquias. O Senhor conhece a necessidade, está em sua presença para o Senhor manifestar as bênçãos celestiais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, se Deus quiser, sábado tem mais. Hoje não foi possível transmitir. Houve um problema técnico e está persistindo até agora. Mas já foi pregado, né? Mas não foi possível transmitir o nosso culto. Vai ficar a gravação, depois a gente coloca no YouTube para as pessoas, que tem gente que acha ruim demais, numa hora dessa, estar sem o culto. Mas não foi possível, né? Deus te abençoe. Vamos retornar aqui sábado novamente, adorando ao nosso Deus.